Boa noite, Silvano. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite também, Lídia. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Adriana Alvarenga, Sr. Antônio Pazotto, Isabel e aí a família. Lidiane, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Tuca e Paulo Henrique, sejam bem-vindos. Célio Melo, boa noite também para você, seja muito bem-vindo. Dona Luzia, boa noite, seja bem-vinda também. Olá, Anitta, Clarindo, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Fernanda, boa noite, seja muito bem-vinda também. Sr. Luiz Alberto, boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo. Joana Camargo, boa noite também Cecília e Reinaldo, boa noite Luísa Nalim. Boa noite também para a Ludinha, para o Camilo, a Maria Eduarda. Olá Rosilene, Osmane e Diego, boa noite também Selma, sejam bem-vindos, você, o Dinho. Olá Marinha, boa noite, seja bem-vinda. Marilza, boa noite. Boa noite também Wagner, seja bem-vindo. Claudionor e Eliane, boa noite também para vocês. Olá Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite também Carmen, seja bem-vinda. Sr. Antônio, essas músicas instrumentais assim são, pelo menos para mim, elas são muito interessantes, muito fortes. Olá Célia, boa noite também, boa noite Aninha e Adriano Borges, Michele, Gabriel, boa noite Marcelo Machado, seja bem-vindo meu amigo. Olá Leni, boa noite. Com certeza Wagner, será uma ótima leitura e estudo. Nós aqui todos reunidos, né, com muito carinho, com muita alegria, bastante energia e vibração. Boa noite, Álvaro. Forte abraço para você, para toda a família, para sua mãe em especial, como sempre. Ieda, boa noite, Ieda. Ieda Noriega, seja muito bem-vinda. Fernando, os livros que nós estamos fazendo aqui, a leitura e estudo, são os livros de Kardec, tá? Então, vou até passar a sequência para você. Na segunda-feira a gente está fazendo a leitura e estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça-feira, o céu e o inferno. Na quarta-feira é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Na quinta-feira é o livro dos Espíritos. E hoje, na sexta-feira, é o livro dos Médiuns, tá? São esses livros que você consegue baixar até em PDF também. Pode ficar tranquilo, consegue baixar. E se quiser acompanhar, com certeza, são riquíssimos em ensinamentos e informações. Boa noite, Maria Aparecida Moraes. Boa noite também, Valdete. Olá, Flávia Alves. Boa noite, seja muito bem-vinda. Eveline, Roberta e Gabi. Adriana e Andréia Dantas. Boa noite. Boa noite também, Elaine Lavê. Seja bem-vinda. Amanda. Um abraço também para o Stênio e para o Robson. Boa noite também, Mônica Estabolito. Olá, Antônio Onofre, boa noite Maria das Graças. Arlete, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia. Daniele Diamantino, boa noite também, Leida. E vamos nós com as nossas preces e orações iniciais para pedirmos a Jesus a bênção, a proteção e, é claro, a permissão para que nos reunirmos em Teu nome e juntamente
com a espiritualidade, com os nossos anjos de guarda, que como sempre nos assistem e nos auxiliam. Meus queridos amigos e companheiros, boa noite Vinícius Andretti, seja bem-vindo também. Que nós possamos agora então nesse instante levarmos o nosso pensamento ao mais alto, conectarmos com o nosso mestre amado e querido Jesus e pedi-lo permissão para que nós iniciemos esse nosso momento de oração, de reflexão, essa nossa reunião, de uma ligação e uma vibração fantástica, sobretudo aquela vibração capaz de levar a todas as pessoas que se encontram ligadas e vinculadas essa paz que nós estamos sentindo e, é claro, a própria cura para determinadas necessidades que nós possuímos. Digo determinadas necessidades porque nós não conhecemos os desígnios divinos e muitas das vezes nos distanciamos um pouco da nossa programação espiritual. Daí há algumas necessidades que nos acompanharão exatamente para que nós não descuidemos da nossa própria evolução. Mas essa energia e vibração que envolve a todos desta família que se formou neste período e que nos encontramos aqui todos os dias nesse horário e alguns que assistem depois, mas não deixam também de estar ligados e vinculados. Essa energia, essa nossa união, aliada à energia e à própria sintonia da espiritualidade, nos auxilia, fortalecendo-nos cada vez mais para enfrentarmos as necessidades e todos os embates que a vida física nos traz. Por isso, nos liguemos a este Mestre incomparável, para que juntos peçamos a Deus toda essa energia e força necessária para nós, para os nossos familiares, para aquelas pessoas a quem gostaríamos de endereçar essa energia, essa força, para os doentes, para os profissionais, principalmente da área da saúde, e para todos aqueles que necessitam neste nosso planeta que está passando por um processo regenerativo. Muita paz, Jesus, a todos eles. E permita-nos que nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, que nós consigamos assimilar as informações necessárias para que desenvolvamos a nossa inteligência espiritual e alcancemos, através do conhecimento, a sabedoria que nos conduzirá à felicidade. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz a todos. Maria Senhora, boa noite também Natália Silva, boa noite José Ricardo, boa noite Cidinha, olá Marcileia, seja bem-vinda também, boa noite Adilson Riva, que bom, Leopoldina, boa noite Gessé, que bom que todos vocês estão aqui conosco, aproveitando este momento. Ercília, boa noite também para Érica. Gente, hoje na sexta-feira é dia exatamente de nós fazermos aquela leitura estudo. Olá Fabiola, boa noite, seja bem-vinda. A Ieda, né, nós até já cumprimentamos, seja bem-vinda Ieda, mais uma vez. Hoje é dia de nós darmos a sequência àquela leitura estudo do livro dos médiuns, e nós estamos falando especificamente sobre as evocações. Vou repetir, porque eu sei que vira e mexe tem pessoas novas que entram. Este estudo não se dedica apenas e tão somente àquelas pessoas que são espíritas, porque nós aqui estamos exatamente em busca de informações, em busca de conhecimento que nos auxilie a, principalmente conhecendo mais e melhor, e a gente vai ver um trechinho que Kardec fala sobre isso hoje, nos conhecendo mais e melhor, nós tenhamos condições de preparar o nosso futuro, encontrar mais paz e tranquilidade para enfrentarmos as necessidades do dia a dia, para auxiliarmos as pessoas que estão à nossa volta, né? Helena Coelho, Andréa Dantas. Então, são informações e conhecimentos que a gente deve, sobretudo, levantar o véu do pré-conceito e buscar para nos fortalecermos cada vez mais. Então, a gente tem falado aqui nesse capítulo, ou melhor, nesse título específico da sexta-feira, das evocações. As evocações nada mais é do que, naquela época de Kardec, aqueles espíritos que ele convocava
para ali estar e esclarecer as pessoas e, sobretudo, Kardec, para que ele pudesse montar essa doutrina que hoje está aí nos consolando. Então, Kardec tinha um propósito e um objetivo, e esse objetivo, claro, estava sendo capitaneado pela própria espiritualidade e pelo próprio Cristo. O objetivo, trazer conhecimentos e informações para a sociedade. Hoje, a gente ainda vê muitos casos onde as pessoas também fazem as suas evocações. Boa noite, Renato Leite, seja bem-vindo. Até que muita gente gosta de fazer aquela brincadeira do copo, né? Aí tem uns que ficam até com medo depois, né, dos espíritos que são evocados e a gente sabe que acontece porque, como diz Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Na pior das hipóteses, gente, cada um de nós temos o nosso anjo de guarda, nós temos os espíritos que se interessam por nós, nós temos também os nossos familiares que já desencarnaram e que hoje têm essa tarefa ou têm uma, vamos assim dizer, uma missão de nos acompanhar e nos auxiliar a chegarmos exatamente a um determinado lugar. Olá, Maria, seja bem-vinda, Maria, boa noite para você, boa noite também para Nadira, aproveitando, Fabiano. Então, essas evocações é algo simples e mais natural do que aquilo que as pessoas imaginam, né? Boa noite, Rosane Junqueira, seja bem-vinda também. Então a gente só precisa o quê? Aprender como lidar com todas essas situações. E é isso que a gente está estudando aqui neste nosso... nas nossas sextas-feiras, né? Marina Paula, boa noite. A gente viu até agora Kardec fazendo um pequeno paralelo sobre as evocações e sobre as comunicações espontâneas. Então todos os dois têm os seus prós e os seus contras, tá? Uma evocação, ela vai o quê? Facilitar a identificação, né, podemos assim dizer, do próprio espírito. E principalmente quando você evoca, você já está trazendo determinados seres que você conhece, que conhece um pouco da história, exatamente para que não sejamos enganados por aqueles outros espíritos que querem se fazer passar por aquela pessoa, por aquele ser que nós estamos evocando. Ao passo que nós vimos também com o próprio codificador a questão das manifestações espontâneas, porque nós estamos cercados exatamente por essa nuvem de testemunhas ou por espíritos, e nós não sabemos quem são também estes seres que podem chegar de uma forma ou de outra e procurar também nos enganar e nos conduzir por caminhos, infelizmente, não muito dignos. Muitas das vezes, quando nós somos e também nos deixamos influenciar por aquelas questões de só menos importância, sobretudo quando nós somos envolvidos pela curiosidade. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem a brincadeira do copo, vocês acham que tem alguma seriedade em tudo aquilo? A gente sabe que não. Então, quando há evocações para reuniões sérias, aí o próprio Kardec já vai falar, né? Nós só vamos atrair espíritos também sérios, tá? Então, Kardec fez, e nós já vimos isso, esse pequeno paralelo dessas duas modalidades. A gente vai até continuar, faltou fechar aqui um raciocínio e uma conclusão do codificador, para nós entrarmos, por exemplo, sobre os espíritos que se podem evocar. E aí a gente vai ver um pouquinho da característica de cada um deles e como que nós podemos tirar, vamos assim dizer, né, um proveito dessas lições que Kardec nos coloca. Nós vimos na semana passada, né, na última sexta, e é exatamente nesse ponto que nós paramos, onde Kardec vai nos recomendar determinados comportamentos. Por quê? Porque todas as vezes que nós falamos em evocações, nós estamos falando de seres que são realmente chamados para satisfazer e principalmente trazer notícias de familiares. Lembramos dessas reuniões de psicografia que aconteciam mais, né, a miúde, em diversos congressos, diversas semanas espíritas, que médiuns que detêm essa sensibilidade, sobretudo de captar, através da escrita, a mensagem e comunicação dos seres espirituais, traziam para nós.
E aí Kardec, lógico, o objetivo é exatamente esse. Kardec faz algumas recomendações, né? A primeira coisa que ele diz era para nós tomarmos o cuidado com esse processo de evocação, até mesmo porque a gente não tem o conhecimento, sobretudo da sinceridade e da honestidade daquele espírito que está se comunicando. Porque numa primeira mensagem ele pode deixar transparecer alguma coisa boa, mas aí na segunda, na terceira, na quarta, o negócio pode não ser realmente aquilo que nós imaginamos, né? A mesma forma, quando nós atraímos pessoas para dentro do nosso lar, quando nós atraímos espíritos para fazer parte da nossa vida, gente, quando você faz, por exemplo, um xingamento, você está fazendo um xingamento e não é só você que está ali. Muitas das vezes você está atraindo energias diferentes para você e para o seu próprio lar. Ao mesmo passo que, olha para vocês verem como que o reverso também é verdadeiro. Quando você está fazendo uma oração, você está naquele clima de paz, você sente uma leveza. Tem pessoas que chegam a sentir até um perfume diferente no ar. Por quê? Porque você está evocando e atraindo para si seres também mais devotados e ligados ao próprio bem. Então, os dois pontos existem, tanto o negativo quanto o positivo. Mas aí a gente precisa ter esse cuidado sobre a sinceridade e honestidade. E em especial, este cuidado a gente vai aos poucos percebendo, sobretudo pela vibração, pela energia que aquela companhia nos passa. Muitos de vocês, eu sei que têm sensibilidades, e essas sensibilidades nos ajudam nesse tipo de percepção. Tem pessoas, por exemplo, que você se aproxima e você sente, nossa, como é bom estar do lado dessa pessoa, parece que ela tem uma vibração boa, uma energia boa. Às vezes, nós nos aproximamos de pessoas ou determinados lugares, você fala, nossa, eu estou sentindo um sufoco, parece assim uma angústia, um aperto no peito, esse lugar aqui está me asfixiando, eu preciso dar um jeito, eu preciso sair daqui. Ou somos influenciados por pessoas também que vão trazendo para nós aquele mal-estar. Então tudo isso a gente vai conseguir captar, e nessa captação nós vamos percebendo essa recomendação de Kardec sobre a sinceridade e a honestidade daqueles que de alguma forma querem se comunicar conosco, sobretudo os amigos ou os espíritos desencarnados. Olá, Zezé Bueno, boa noite. Forte abraço para você, querida amiga, e o pessoal de Poste Caldas. Joana Oliveira, boa noite também, seja bem-vinda. Uma outra recomendação que Kardec nos faz sobre essa questão das evocações, sobretudo, né, dessa dicotomia, evocação e as manifestações espontâneas, é para que a gente evite, em todo e qualquer momento, satisfazer a nossa curiosidade, que a gente se ligue apenas e tão somente em questões sérias. Luciene Naves, boa noite. Por quê? É aquilo que eu disse para vocês, se nós estivermos envolvidos por esta curiosidade, nós vamos atrair seres que muitas das vezes vão até brincar com essa nossa necessidade, busca curiosa. E sem contar, né, que às vezes atrás de uma curiosidade vem uma fofoca ou alguma coisa do gênero. Olá, Flávio, boa noite, que bom que você conseguiu hoje estar conosco. Do outro lado, né, tem essa questão das fofocas. A gente tem que preferencialmente estar sempre, aquilo que Jesus dizia, que todos vocês já sabem, vira e mexe, vocês mesmos repetem aqui no chat: orai e vigiai. Se nós estivermos sempre imbuídos de intenções sérias, automaticamente nós estaremos atraindo pessoas ou espíritos com as mesmas intenções. Os iguais se atraem nesse universo. A terceira recomendação que o codificador nos passa é exatamente para que nós evitemos, nesses nossos contatos com seres de outra dimensão. E aí, não é só através da psicografia, como nós estamos falando, não é só através de uma reunião mediúnica, às vezes dentro de casa, às vezes lá no nosso trabalho, o nosso pensamento ele vai viajando, e muitas das vezes nesse pensamento nós estamos conversando com outros seres. E vocês já pararam para pensar quais são as perguntas que geralmente vocês fazem? Parece assim que você está fazendo a pergunta para você mesmo. Mas não, muitas das vezes você está fazendo perguntas e outros que estão à sua volta estão respondendo. E aí você capta a resposta. Então Kardec diz o seguinte: olha,
evite questionamentos ociosos e que vão fugir àquela racionalidade. Evite querer saber coisas que a princípio não tem nada e que não vai acrescentar nada para você. Busque sempre estar voltado com seus pensamentos para questões que vai te trazer um crescimento, que vai te trazer uma evolução. E se você tiver numa reunião mediúnica, por exemplo, mais ainda, não fuja daquelas questões ligadas à própria lógica ou à normalidade, porque às vezes a gente quer satisfazer a nossa curiosidade e nem os espíritos superiores e elevados conseguem, sabem? E muitas das vezes a gente quer arrancar deles alguma coisa que eles não são capazes de nos dar. Nessa nossa conversa mental que a gente tem no dia a dia, preste atenção que tipo de pergunta você está fazendo e quais são as respostas que você está obtendo mentalmente. Existe essa comunicação, existe essa telepatia. E com isso nós estamos atraindo e de uma certa forma, posso dizer, evocando espíritos daquela mesma natureza, com aquelas mesmas características. Tá? Por isso, Kardec solta uma outra recomendação. Faça perguntas ou questionamentos que não demandam uma necessidade de interpretação. Gente, tem hora que a gente vai perguntar, conversar com as pessoas, e eu já vi, né? Isso é muito comum. Olá, Oneida, seja muito bem-vinda. A Oneida está falando aqui, a questão da mesa redonda, sim, né? Várias pessoas com certeza se lembram, Oneida. Às vezes, que eu estava dizendo aqui dessa questão das perguntas, às vezes quando nós estamos conversando com alguém, já perceberam? Às vezes a gente vai fazer a pergunta para uma pessoa e automaticamente você já induz a resposta. Por isso que é interessante uma coisa que Augusto Cury diz no livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, onde ele fala que existe uma arte, tanto para dialogar quanto para ouvir. A maioria das pessoas não sabem ouvir e não sabem dialogar. E às vezes nós, como Kardec comenta aqui, quando a gente vai fazer uma pergunta, muitas das vezes você está fazendo uma pergunta já induzindo a pessoa a uma resposta. Ora, como é que você pode esperar do outro lado uma resposta do jeito que você quer, se você está induzindo uma resposta que para você é a mais correta e a mais adequada? Então, tem que haver essa perspicácia que eu gosto de dizer. E Kardec tinha uma perspicácia fantástica quando ele ia elaborar determinadas questões. As questões dele tinham uma clareza fora de série. E elas vinham sempre com desdobramentos. Por quê? Porque se por um acaso algum espírito viesse se contradizer nas suas respostas, o próprio Kardec saberia. Olha para vocês verem que capacidade. Então, nessas conversas que nós temos com os espíritos, sejam elas dentro de uma casa espírita, sejam elas através de uma mensagem, sejam elas através dos nossos pensamentos, dessas nossas conversas íntimas, sejamos muito claros nas nossas perguntas, para nós também obtermos respostas claras. Outra coisa que Kardec fala, e aqui já é mais ligado realmente a questões de reuniões mediúnicas, tá? Que é evitar fazer evocações na ausência das pessoas que pediram, porque às vezes alguém pede para você fazer evocar algum espírito. Aquela pessoa, ela vai saber identificar se aquele espírito que se apresentou é ele mesmo ou não, ou alguém se fazendo passar por ele. Então, Kardec fala, evita esse tipo de coisa para que vocês não sejam surpreendidos, ok? A Érica faz uma pergunta aqui, se é verdade que os espíritos têm o dom de saber dos nossos pensamentos. Ô Érica, nós já até falamos aqui em outros momentos, em outros estudos, mas não tem problema nenhum repetir, tá? Eu só estou falando assim porque às vezes alguém quer buscar nos nossos estudos anteriores. Repito, tem aí na página da AME todos os estudos, a página do Facebook da AME, tem também lá na minha página no YouTube, com meu nome, Edson Wander Assunção, todos esses estudos que nós estamos fazendo. Mas aí eu vou te responder, o que acontece? Não existe a necessidade de um símbolo. E o que eu digo símbolo? Por exemplo, uma escrita, a linguagem falada, os próprios gestos. Para os espíritos, Érica, não há necessidade destes símbolos para haver uma comunicação. Por quê? Porque o espírito, a criatura,
quando ele pensa, ele já emite. É como se a imagem que ele está pensando se projetasse nesse fluido cósmico que nos envolve e automaticamente quem está ali do outro lado consegue identificar o que você está querendo dizer. Ele capta a sua ideia. O seu pensamento, ele é uma fonte criadora. É como se ele criasse ali uma tela exatamente falando tudo aquilo que você quer, expressando tudo aquilo que você está expressando. Tá? Então não há a necessidade. Mas Érica, uma coisa eu vou te dizer, não são todos os espíritos que conseguem ler esses pensamentos. Muitos espíritos, eles vão exatamente precisar desses símbolos. Sabe aqueles espíritos mais ligados ao corpo de carne? Se você não falar, e às vezes não falar em voz alta, eles não conseguem ouvir. Por isso que a espiritualidade muitas das vezes traz espíritos para reuniões mediúnicas para eles serem esclarecidos. Por quê? Porque eles não conseguem captar ainda o pensamento por estarem muito ligados à matéria. Tá? Então, preste atenção e fique atenta. Podem ler os nossos pensamentos? Podem ler os nossos pensamentos, mas existe um preparo para tudo isso. Tá? Existe um preparo para que esses espíritos consigam ler. Mas aqueles que têm essa possibilidade, que conseguem, você não precisa falar nada. Você pensou, automaticamente já vem, né? Já se constrói tudo aquilo que você está pensando. Olá, Gisela Goulart, boa noite. E tô vendo aqui, a Gisela é prima da Mariângela, que legal. Elaine, fica sempre à vontade, não precisa pedir licença, a sala está sempre aberta para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Ricardo e Eliane, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Marli de Paula e outros aqui, a Deia Correia, que eu não cumprimentei, sintam-se abraçados e fiquem à vontade, tá? Alguma pergunta, algum questionamento, coloquem aí. Inclusive, Luísa, isso que você está colocando é interessante. Eles falam, né? Principalmente, você está às vezes ali no celular, não custa nada você fazer uma leitura em voz alta. Por quê? Porque os espíritos ainda muito materializados, eles vão sentir a necessidade de ouvir. Se você só pensar, eles não vão captar. Tá? Então, a leitura em voz alta que eles falam é exatamente por isso. Se eles ali estiverem estiverem muito presos e ligados à matéria, eles vão ouvir a sua voz. Tá? Johnny Cruz, boa noite, seja muito bem-vinda. Que legal. Gratidão é sempre interessante e importante para todos nós, né? E principalmente aliado a essa necessidade que nós estamos de procurar um pouquinho mais de segurança, né? A nossa saúde. E a Joana ainda está colocando aí para nos auxiliar nessa própria resposta, viu, Luísa Nalim? Sim, faça o evangelho em voz alta, não nos custa absolutamente nada, tá? Mas nunca se esqueçam que os seus pensamentos também, eles trazem essa imagem que vai se formando. Então, nós podemos aliar as duas coisas, sempre pensamentos positivos e mais as palavras, tá? Imaginem palavras carregadas de sentimentos, porque você vai falar, eles vão ouvir e aquela energia vai envolvê-los de uma tal forma que eles vão se sentir sensibilizados. Por isso que eles falam, cuidado, você vai ficar repetindo às vezes preces, Pai nosso que estás no céu, mecanicamente o seu pensamento está longe. Então, o pensamento dissociado das palavras, ele pode trazer um pouquinho dessa confusão. Imagina o espírito, poxa, mas ele está falando uma coisa, mas o pensamento dele está em outra. Quer dizer, a gente perde inclusive o nosso poder de convencimento. E muitas das vezes nós perdemos a nossa própria crença. Porque aí a gente fala assim, minha oração não está resolvendo nada. Mas você está fazendo uma oração, repetindo palavras, o seu pensamento está longe. Então, há necessidade de nós sentirmos, inclusive, as próprias palavras. Olá, Aradaí, boa noite, seja bem-vinda. Uma outra coisa que Kardec fala, inclusive, como nós falamos, né, para evitar esse tipo de evocação de seres longe das pessoas que pediram, é que a presença das pessoas que pedem, gente, elas também atraem pela sintonia e pela simpatia os espíritos.
Sabe aquela força, aquele poder da atração? Ah, eu queria lá na tal casa espírita que evocasse o espírito do meu avô. Olha, se você tem uma simpatia, uma ligação com o seu avô, com muito mais, vamos assim dizer, certeza e propriedade, o seu avô poderia vir realmente para trazer uma mensagem para você. Então, a presença dessas pessoas é interessante, mas cuidado com que tipo de reunião que nós estamos falando. Estou aqui fazendo a leitura e estudo de Kardec. Veja, aquilo que Kardec fez e que ele fazia lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com uma equipe altamente preparada e sob a proteção da própria espiritualidade, tá? Por fim, a última recomendação que Kardec coloca aqui, que é interessantíssima. Todos os médiuns, e aí eu estou dizendo aqueles médiuns que todos nós conhecemos como ostensivos. Por quê? Porque todos nós temos sensibilidade. Todos nós temos mediunidade. Então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas tem médiuns que têm uma mediunidade mais ostensiva. E Kardec fala, médiuns com mediunidade ostensiva, não se deixe transformar em agente de consultas. Vocês não são agentes de consulta. E eu gosto de repetir sempre o que está lá no item 292 do livro dos médiuns. Esse livro que nós estamos estudando, a gente vai ver isso mais para frente. O objetivo do espiritismo é auxiliar a criatura a buscar o seu aperfeiçoamento moral. Médium não é agente de consultas, é alguém que tem uma sensibilidade e através dessa sensibilidade deve buscar o seu aperfeiçoamento moral. Não fica também um médium pensando e querendo brigar com o outro. Ah, mas eu te falei isso, você não fez. Ah, eu falei para você fazer o evangelho, mas você não fez. Eu quero saber o seguinte, o médium que falou, ele está fazendo para ele mesmo? Ele está cumprindo com tudo isso que ele está falando para os outros? Ou ele é daquele, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Então, cuidado com isso, porque a mediunidade tem um objetivo, tem uma finalidade. Então, busquem sempre essa finalidade, qual seja o aperfeiçoamento moral, pessoal e íntimo. Bom, o próximo tópico, ainda dentro desse capítulo das evocações, é aquilo que o codificador vai chamar, ou ele vai intitular, né, melhor dizendo, dos espíritos que se podem evocar. Gente, ele vai dizer o seguinte, olha, todos os espíritos, qualquer que seja o grau de evolução, podem ser evocados. Só ver aqui o comentário do Sr. Antônio. Quando fazemos o evangelho no lar, a gente sente mais a presença dos amigos espirituais daqueles irmãos mencionados mais presentes. É exatamente aquilo que o Sr. Antônio está falando. Tem a sintonia, tem a simpatia, tem todo um trabalho por trás do evangelho feito dentro de um lar. Isso é realmente fantástico e a voz alta auxilia. Parabéns, Sr. Antônio, que continue sempre neste evangelho no lar, protegendo o seu próprio lar e auxiliando os espíritos. Bom, sim, o Renato completou muito bem aqui, viu, Renato? Obrigado. Mediunidade ostensiva não é dádiva, é dever, é trabalho, é tarefa. E a principal tarefa é a própria evolução do médium. Evolução. Não é ficar marcando passo, não, hein? Evolução. Bom, sobre os espíritos que se podem evocar, Kardec vai dizer o seguinte, gente, todos os espíritos, em qualquer grau de evolução que estiverem, podem ser evocados. Tanto os bons quanto os maus. Tá? Olá, Maê, boa noite. Tanto os bons quanto os maus. Tanto por isso que a gente estudou no início do livro dos médiuns, não sei se vocês se lembram, aqueles que já estão aqui mais tempo conosco, aqueles dogmas da igreja que Kardec quis exatamente combater. Porque eles falam assim, o espiritismo é coisa do demônio. Mas e aqueles que são bons que vêm se comunicar conosco? E aqueles que são bons que vêm trazer bons conselhos para nós? Você vai falar que aquilo são demônios? Né? E a gente até trabalhou nisso. Então, esse é o detalhe. Todos os espíritos, mais evoluídos, menos evoluídos, mais atrasados, inferiores, zombeteiros, levianos, todos podem ser evocados e todos podem se comunicar. Alguns que viveram há muitos anos na Terra, outros que viveram há pouco tempo, não importa, todos podem ser evocados. Só que alguns, gente,
não estarão sempre prontos e dispostos a vir trazer a sua mensagem. Como alguém perguntou aqui esses dias, pode ser que esse espírito já esteja encarnado. Às vezes alguém que já há muito tempo desencarnou, a gente vai evocar, o espírito já está encarnado. Ok? Então, tem isso, tá? Cuidado. Mas, posso evocar? Posso. Mas eles estarão prontos e dispostos e queiram comunicar? Não sei. Então a gente só tem que tomar esse cuidado. O Álvaro ainda coloca aqui, pessoas que é médium, mas não aceita, como ajudá-los? Álvaro, é uma situação assim, até delicada, né? Porque a gente precisa ver qual é a dificuldade de aceitação da mediunidade. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, por quê? Porque nós não podemos querer exigir de todas as pessoas que sejam espíritas. E aí muita gente acha que você pode exercer a sua mediunidade somente dentro de uma casa espírita. E não é isso. Então, nós teríamos que descobrir, olha, peraí, por que você tem essa dificuldade, que você não aceita? E aí, diante disso, aquilo que a gente fala, né, num atendimento fraterno, numa conversa fraterna, a gente pode auxiliar a pessoa. Obrigá-la? Em hipótese nenhuma. Constrangê-la? Muito menos. Só que, e aí eu recomendo a todos vocês depois a leitura do livro Mensageiros de André Luiz, que tem ali exemplos de pessoas que deixaram de exercer a mediunidade quando aqui estavam encarnadas. E qual foi o prejuízo delas? O livro Mensageiros de André Luiz é o segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Tá? Tem o nosso lá e depois o Mensageiros. E o Mensageiros vai trazer várias histórias. Então, nós não temos como obrigar e constranger uma pessoa a exercer a sua mediunidade. Nós podemos orientá-la. Todos temos o livre-arbítrio. Por isso que o conhecimento é que nos ajuda em todo esse processo. Boa noite, Cláudia, seja muito bem-vinda. A Elaine pergunta aqui, não sei se vai fugir do foco, é sobre vultos dentro de casa. O que você recomenda? Veja, Elaine, você está falando de vultos. Nós estamos falando aqui de espíritos que desejam se comunicar, de espíritos que querem se comunicar. E aí, como diz o codificador, a gente está vendo aqui nesses tópicos. Primeiro, você sabe que existem esses seres que estão aí nos cercando? Sim, você sabe. Você sabe a qualidade e característica de cada um deles? Talvez ainda não. E quando você percebe esses vultos, qual seria o comportamento talvez ideal? É exatamente você conversar com eles e saber o que eles desejam. Ah, não, Edson, mas eu não quero conversar com os espíritos, eu não estou preparado. Então você vai fazer o quê? Pede auxílio e ajuda à própria espiritualidade, ao seu anjo da guarda, que naquele momento, naquela oportunidade, te auxilie de alguma forma. Porque uma oração bem sentida que você faz pode exatamente ajudar essa pessoa, esse vulto que você está vendo. Até mesmo porque você não sabe que tipo de vulto é esse, qual é a sua característica. Será que é algum parente que está ali fazendo uma visita para você? Será que é alguém que você evocou com o seu pensamento e você não está sabendo? Então veja, tem várias coisas que a gente precisaria questionar para saber. E aí é exatamente aquilo que nós vamos comentar. Kardec está falando aqui dos espíritos. Depois, Kardec vai falar o seguinte: quais são as perguntas que nós podemos fazer para os espíritos? E aí, se você tiver o conhecimento e esse preparo, porque, gente, muitos têm medo. Por que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo porque desconhecem. Ah, eu vi um vulto dentro de casa. Opa! O que significa esse vulto dentro da sua casa? Ah, eu tenho medo que pode ser algum espírito que vai me fazer mal. Mas eu te pergunto, como que o espírito pode te fazer mal? Como que ele pode te prejudicar? Ele só pode fazer alguma coisa com você se você quiser e se você abrir as portas para ele. Caso contrário, não. Ele não tem como chegar e te agredir. Então, veja, são conhecimentos que a gente vai adquirindo e que vai nos permitindo melhorar. Ótimo que você já não tem medo mais hoje. Então, tem mais essa abertura para você fazer o quê? Vamos auxiliá-lo? Opa, chegou. Olha, é o seguinte, você chegou, espera só um pouquinho, daqui a pouco eu vou abrir o evangelho, nós vamos fazer o evangelho, nós vamos rezar juntos. Sabe? Opa, se o espírito for bom, ele vai ficar ali. Se ele não quiser, ele vai cair fora. O quê? Rezar? Eu aqui? De jeito nenhum, ele vai embora da sua casa na hora.
Então, sabe, a gente tem que ter exatamente essa sensibilidade para perceber qual é a natureza dos próprios espíritos, que também é um dos tópicos que nós vamos ver aqui na sequência. Então, vai juntando tudo desse capítulo que você vai ver. Não está fora do contexto, não. É exatamente isso que nós estamos estudando. Aí a Isília pergunta, se uma pessoa for médium, mas não aceitou, isso vai prejudicar a sua evolução? Com certeza, Isília. Por que vai prejudicar a evolução? Porque nessa programação dela, aquela mediunidade auxiliaria ela a dar um passo maior. Através da prática do bem, da caridade e da busca pelo conhecimento, ela avançaria. E aí o que vai acontecer? Recomendo, pega o livro Mensageiros de André Luiz. Você vai ver, muitos falam, poxa, quando eu cheguei lá, que eu vi tudo aquilo que eu tinha que ter feito e não fiz, ele já está programando um recomeço para refazer, ou seja, você vai ficar parado, estacionado, ou vai ter que voltar para poder fazer as mesmas coisas que programou e não fez. Então, isso com certeza atrasa sim a nossa evolução. O medo entorpece sim, Oneida, com certeza. Gente, chegamos aqui ao final do nosso horário, do nosso programa. Eu sei que o assunto é bastante interessante, mas na próxima sexta a gente dá sequência exatamente a partir desse ponto aqui, né, dos espíritos que se podem evocar. Vamos ver o que Kardec traz para nós de informações. E aqueles que tiverem os livros e as obras em casa, vai lendo, se tiver alguma pergunta, já traz. Eu tenho certeza que vai auxiliar muito vocês nesse processo de busca pelo conhecimento. Agradeço mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela participação. Isso aqui é uma leitura e estudo nossa, então vocês fiquem tranquilos, participem, podem perguntar e a gente vai aqui juntos trabalhando, emitindo essas energias e vibrações e transformando esse nosso horário num momento prazeroso de trocarmos ideias, energias, trocarmos absolutamente tudo sob a proteção de Jesus. Tenham todos aí um excelente final de semana. Na segunda-feira estaremos aqui, firmes e fortes, dando sequência a essa nossa leitura e estudo. Muita paz a todos vocês, que Jesus os abençoe